Olá, queridos irmãos, é um prazer estar aqui com vocês outra vez estudando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Usaremos como base o livro Parábolas e Ensinos de Jesus pelo Espírito Caibar Schutel e faremos a complementação com o livro 2, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, Ensinos e Parábolas de Jesus, parte 1. E o tema do dia é a parábola do bom samaritano. Levantando-se, um doutor da lei experimentou-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: Respondeste bem. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Prosseguindo, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Caiu nas mãos de salteadores que, depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. Do mesmo modo, também um levita, chegando ao lugar e vendo-o, passou de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele. E, chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: Trata-o, e quanto gastares demais na volta, te pagarei. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: Vai e faze tu o mesmo. Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Se examinarmos atentamente a doutrina de Jesus, veremos em todos os seus princípios a exaltação da humildade e a humilhação do orgulho. As personalidades mais impressionantes e significativas de suas parábolas são sempre os pequenos, os humildes, os repudiados pelas seitas dominantes, os excomungados pela fúria e o ódio sacerdotal, os acusados pelos doutores da lei, pelos rabinos, pelos fariseus e escribas do povo, em suma, os chamados heréticos e descrentes. Todos estes são os preferidos de Jesus, e julgados mais dignos do reino dos céus que os potentados de sua época, que os sacerdotes ministradores da lei, que os grandes, os orgulhosos, os representantes da alta sociedade. Leiam a passagem da mulher adúltera, a parábola do publicano e do fariseu, a do filho pródigo, a da ovelha perdida, a do administrador infiel, a do rico e Lázaro. Vejam o encontro de Jesus com Zaqueu ou com Maria de Betânia, que lhe ungiu os pés. A parábola do grão de mostarda em contraposição à da frondosa figueira sem frutos, e a do tesouro escondido em contraposição à dos tesouros terrenos e das ricas pedrarias que adornavam os sacerdotes. Essa confirmação se confirma com essa sentença do Mestre aos fariseus e doutores da lei: Em verdade vos afirmo que as meretrizes e os pecadores vos precederão no reino dos céus. E para que melhor testemunho dessa verdade que aparece aos olhos de todos os que penetram o Evangelho em espírito do que esta parábola do bom samaritano? Os samaritanos eram considerados heréticos aos olhos dos judeus ortodoxos. Por isso mesmo eram desprezados, anatematizados e perseguidos. Pois bem, esse que, segundo a afirmação dos sacerdotes, era um descrente, um condenado, foi justamente o que Jesus escolheu como figura preeminente de sua parábola. O interesse ainda é que a referida parábola foi proposta a um doutor da lei, a um judeu de alta sociedade que, para tentar o mestre, foi inquiri-lo a respeito da vida eterna.
O judeu doutor não ignorava os mandamentos, e como os podia ignorar se era doutor, mas, com certeza, não os praticava. Conhecia a teoria, mas desconhecia a prática. O amor de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força que o doutor judeu conhecia, não era ainda bastante para fazê-lo cumprir seus deveres para com Deus e o próximo. Amava como amavam os fariseus, como os escribas amavam e como amam os sacerdotes atuais, os padres contemporâneos e os doutores da lei de nossos dias. Era um amor muito diferente, quiçá oposto ao que preconizou o Filho de Deus. É o amor do sacerdote que, vendo o pobre ferido, despido e espancado, quase morto, passou de largo. É o amor do levita, padre também da tribo de Levi, que, vendo-o caído, ensanguentado, nu e arquejante à beira do caminho por onde passava, um pobre homem também se fez ao largo. É o amor dos egoístas, o amor dos que não compreenderam ainda o que é amor. É o amor do sectário fanático que ama a abstração, mas desama a realidade. Salientando na sua parábola essas personalidades poderosas da sua época, e cujo exemplo é fielmente imitado pelo sacerdócio atual, que Jesus fazer ver aos que lessem o seu evangelho que a santidade dessa gente não chega ao mínimo no reino dos céus, ao passo que os excomungados pelas igrejas que praticam o bem se acham no caminho da vida eterna. De fato, quem é o meu próximo senão o que necessita dos meus serviços, de minha palavra, de meus cuidados, de minha proteção? Não é preciso ser cristão para se saber isto que o próprio doutor da lei afirmou em resposta à interpelação de Jesus. O próximo do ferido foi aquele que usou de misericórdia para com ele, ao que Jesus disse para lhe ensinar o que precisava fazer a fim de herdar a vida eterna. Vai e faze tu a mesma coisa. O que vale dizer, não basta, nem é preciso ser doutor da lei, nem sacerdote, nem fariseu, nem católico, nem protestante, nem assistir a cultos ou cumprir mandamentos dessa ou daquela igreja para ter a vida eterna. Basta ter coração, alma e cérebro, isto é, ter amor, porque o que verdadeiramente tem amor há de auxiliar o teu próximo com tudo o que lhe for possível auxiliar, seja com dinheiro, seja moralmente ensinando os que não sabem, espiritualmente prodigalizando afetos e descerrando aos olhos do próximo as cortinas da vida eterna, onde o espírito sobrevive ao corpo, onde a vida sucede à morte, onde a palavra de Jesus triunfa dos preceitos e preconceitos sacerdotais. Finalmente, a parábola do bom samaritano refere-se verdadeiramente a Jesus. O viajante ferido é a humanidade saqueada de seus bens espirituais e de sua liberdade pelos poderosos do mundo. O sacerdote e o levita significam os padres das religiões, que em vez de tratarem dos interesses da coletividade, tratam dos interesses dogmáticos e do culto de suas igrejas. O samaritano, que se aproximou e atou as feridas, deitando nelas azeite e vinho, é Jesus Cristo. O azeite é o símbolo da fé, o combustível que deve arder nessa lâmpada que dá claridade para a vida eterna, a sua doutrina. O vinho é o suco da vida, é o espírito da sua palavra. Os 2 denários dados ao hospedeiro para tratar do doente são a caridade e a sabedoria. O mais que o enfermeiro gastar resume-se da abnegação, nas vigílias, na paciência, na dedicação, cujos feitos serão todos recompensados. Enfim, o hospedeiro representa os que receberam os seus ensinos e os denários para cuidarem do viajante ferido e saqueado. Vamos à complementação. A parábola do bom samaritano é um exemplo que ilustra a moral do Evangelho, fundada na prática da caridade. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho.
Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater e não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Com a leitura da passagem bíblica, destaca-se em primeiro lugar a violência a que o viajante foi submetido, característica de um mundo de expiações e provas, onde o mal predomina. A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas, revelando todos como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. Uma via comercial, como o existente entre Jerusalém e Jericó, de intenso trânsito e movimentação de bens materiais, atrai a presença de trabalhadores honestos que com esforço e dedicação garantem a sua subsistência. Quanto à permanência de pessoas inescrupulosas, descomprometidas com o bem, que não hesitam em prejudicar os desavisados que por ali transitam. Na tentativa de retirar o espírito da letra, entendemos, em segundo lugar, que a descida de Jerusalém para Jericó pode ser analisada noutro contexto. Indica a queda de um padrão vibratório mais elevado para um plano de vibrações inferiores, em decorrência da invigilância moral. Nesse processo de descida, podemos manter sintonia com entidades perturbadoras, que tomando de assalto a nossa casa íntima, rouba nossa paz, nos fere profundamente e nos deixa quase mortos à margem da vida. A descida de um padrão vibratório de forma invigilante sempre ocasiona prejuízos. Descer, porém, para auxiliar os que se encontram em planos vibracionais inferiores, é medida de auxílio ao próximo, desde que se concretize num plano harmônico e de entendimento. Sendo assim, aconselha Emmanuel, desce elevando aqueles que te comungam a convivência, para que a vida em torno suba igualmente de nível. Nesse sentido, não te esqueça do Mestre que desceu até nós, revelando-nos como sublimar a existência. Todavia, por descer, elevando quantos lhe não podiam compreender a refulgência da altura, é que se fez o caminho da nossa ascensão espiritual, a verdade de nosso gradativo aprimoramento e a vida de nossas vidas, a erguer-nos a alma entenebrecida no erro para a vitória da luz. Apesar de ser detentor de vários recursos, o coração desse sacerdote se manifesta fechado à prática da solidariedade, ensinada por todas as interpretações religiosas, cristãs e não cristãs. Essa parte que diz vendo-o indica mera observação superficial, desinteresse de quem nada sente, porque não há sentimentos envolvidos. O sacerdote e o levita significam os padres das religiões, que em vez de tratarem dos interesses da coletividade, tratam dos interesses dogmáticos e do culto de suas igrejas. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. É indispensável muita prudência
quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir dos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. Se nos entediarmos da prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda nos não foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Daí ser sempre atual a exortação de Paulo: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Passar de largo reflete ociosidade mental. Enfatiza a postura de quem está acostumado a cultivar o interesse pessoal e a indiferença para com as necessidades do que sofrem. Cedo ou tarde, essa atitude repercutirá no íntimo do ser, gerando processos de culpa. Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Os samaritanos eram os habitantes da Samaria, que após a separação das tribos de Israel, se tornou a capital do reino dissidente. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá, que tinham em Jerusalém sua sede. A aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles, para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha as leis de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esse foram posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. Na verdade, os samaritanos representavam o grupo conservador dentro da religião judaica. A Samaria pode ser entendida como um símbolo de transição entre o judaísmo, os gentílicos e o cristianismo. É importante considerar porque Jesus escolheu o samaritano como um exemplo da verdadeira prática da caridade, sendo os habitantes da Samaria desprezados e mantidos à distância pelos demais judeus. Pelo fato de os samaritanos representarem uma minoria que interpretavam de forma diferente os livros básicos do judaísmo e terem práticas religiosas que contrariavam as orientações existentes do Templo de Salomão em Jerusalém, não implicam que eram pessoas más. Ao contrário, as citações evangélicas e as constantes de Atos dos Apóstolos indicam que Jesus e seus apóstolos os consideravam pessoas de bem. Talvez pelo fato de serem tão desprezados pelos seus irmãos de raça, tivessem os samaritanos desenvolvido uma vigilância maior relativamente ao comportamento e conduta de vida. Entretanto, algo se destaca quando o bom samaritano vê a pessoa ferida, quase morta, caída no caminho. Esse algo é o sentimento de compaixão que ele sentiu pelo ferido. Jesus nos mostra, assim, que a verdadeira caridade só é praticada quando nos compadecemos dos que sofrem. Todos os benefícios que o samaritano produziu ao ferido, atar-lhe as feridas, levá-lo à hospedaria e garantir-lhe cuidados suplementares para o restabelecimento da saúde, foram gestos de bondade desencadeados pela compaixão. Percebemos na parábola que o samaritano agiu com critério e bom senso quando atendeu o homem ferido caído à beira da estrada. Há, pois, uma nítida preocupação do bom samaritano de que o doente se recupere integralmente, cuidando dele diretamente ou à distância por intermédio do hospedeiro. Este é um exemplo de como se pode descer aos planos vibratórios onde a dor reside, sem que ocorra prejuízos de qualquer natureza. Descer a serviço do bem é programa de aprendizado e de trabalho.
Os benfeitores espirituais fazem isso frequentemente. Saem de suas esferas superiores e descem a Jericó dos nossos corações, ainda presos aos interesses transitórios do mundo. Nem sempre é possível ajudar na posição em que nos encontramos. Daí ser necessário descer aos locais de sofrimento maior, dos desequilíbrios mais intensos, a fim de cooperar com eficiência. Aliás, o processo evolutivo se dá pela subida, caracterizada pela apreensão de conhecimento, e também pela descida aos núcleos de necessidade e dor, a fim de que sejam operacionalizadas as propostas de amor que já visitam o nosso entendimento. Compreendemos assim que, se o papel do samaritano é digno de ser imitado, se o homem caído aprendeu com sua própria queda, se o levita e o sacerdote ainda terão de evoluir nas reencarnações sucessivas, o hospedeiro é alguém que presta ou disponibiliza o seu serviço, ainda que remunerado, mas nem por isso sem méritos, porque o plano de aprendizagem e melhoria espiritual se dá também na intimidade de nossa atuação profissional. A parábola do bom samaritano é lição preciosa que merece ser refletida e aplicada no dia a dia. Em todos os tempos, há exércitos de criaturas que ensinam a caridade. Todavia, poucas pessoas praticam-na verdadeiramente. É por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo que surge à porta para significar a posse de virtude sublime. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-lo com amor. Desembaraçar-se dos aflitos, oferecendo-lhe o supérfluo, é livrar-se dos necessitados, de maneira elegante, com absoluta ausência de iluminação espiritual. A caridade é muito maior que a esmola. Ser caridoso é ser profundamente humano, e aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo de assistência social, transformar-se em benfeitor dos famintos. Mas terá que iniciar na primeira oportunidade o aprendizado do amor cristão, para ser efetivamente útil. E assim terminamos o estudo de hoje. Um grande abraço.